Meus irmãos, bom dia a todos. Nós vamos iniciar nesse momento a nossa live, nesta manhã. Eu quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso, pelo pequeno atraso que nós tivemos, em virtude de um pequeno problema com a nossa conexão, mas pela graça de Deus nós estamos aqui e vamos poder então continuar o nosso estudo da palavra do nosso Deus. Eu quero desde já convidá-lo a, se possível, tomar sua Bíblia em mãos e você esteja abrindo comigo nesse momento no Evangelho de Lucas, no seu capítulo número 9, e nós vamos então dar continuidade àquilo que nós temos iniciado. No domingo passado nós iniciamos aqui um estudo onde nós vamos falar por alguns domingos pela manhã, meus irmãos, sobre discipulado. E eu escolhi o capítulo 9 e o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, porque aqui nós encontramos um relato mais completo a respeito do assunto. Dos demais evangelistas, Lucas é aquele que gasta mais tempo ao falar a respeito do ensino que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos, para que eles pudessem não somente ser chamados por ele para dar continuidade à missão que ele mesmo começou, mas também para que eles pudessem compreender as incumbências, a forma, a metodologia que eles poderiam usar para que a igreja multiplicasse, para que a igreja aumentasse. Então nós vamos ler o texto. Nós fizemos no domingo passado a abertura, nós introduzimos o assunto e eu usei os dois primeiros versículos. Hoje então nós vamos continuar a partir do versículo número 3, mas eu vou fazer a leitura do versículo número 10 até o versículo 17, que será o enfoque maior para nós então nesta manhã. Então vamos lá, o texto, Lucas capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 17. Eu vou fazer a leitura, mas antes eu gostaria de orar. Eu quero que você feche os seus olhos comigo neste momento. Nós vamos pedir a graça, a misericórdia de Deus, para que Ele nos auxilie e que então possamos compreender a sua palavra. Vamos orar antes da leitura do texto? Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por esta manhã, por mais um momento que o Senhor concede a cada um de nós, para que possamos louvar o Teu santo nome, para que possamos reconhecer a Tua bendita graça sobre as nossas vidas, para que possamos juntos, Senhor, nos aproximar do estudo da Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós nesses dias. Ó Deus, temos experimentado, Senhor, do Teu amor em nossos corações, temos experimentado do Teu cuidado, Senhor, de tal forma que o Senhor não nos deixou perder no meio de tantas situações que nós temos vivido nesses últimos dias, perdermos a fé, entrarmos em um estado de desesperança. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque em todas as coisas, como a Tua palavra nos diz, o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem amado os Teus filhos e os conduzido sempre a um caminho justo, santo e bom. Por isso, mais do que tudo, nós pedimos para que o Senhor ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações e que assim a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar lugar, que o Teu ensino possa encontrar lugar, ó Deus, e espaço em nossos corações. É o que nós oramos e pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então para o texto, Lucas 9, a partir do versículo 10 até o versículo 17. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles:
não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém. Até aqui então esta leitura, meus irmãos, da palavra do nosso Deus. Nós vamos então agora partir para a exposição do texto bíblico. Meus irmãos, de forma introdutória, como eu disse, nós vimos aqui, principalmente nos primeiros versículos, o Senhor Jesus chamando os discípulos, os seus discípulos mais próximos aqui, que segundo o versículo 1, são compreendidos aqui como aqueles 12 que depois então se tornariam os apóstolos do Senhor Jesus, os emissários, os enviados do Senhor Jesus a todo mundo, para que o evangelho fosse divulgado, para que a mensagem do reino fosse proclamada. E nós vemos então o Senhor Jesus trazendo para consigo estes homens e os instruindo, para que eles pudessem dar continuidade ao ministério que o Senhor Jesus mesmo iniciou em sua obra, em seu próprio comissionamento como Filho de Deus enviado ao mundo para pregar e anunciar a mensagem vinda do trono de Deus àquelas pessoas que estavam ali espalhadas nas circunvizinhanças de Jerusalém e até mesmo em Jerusalém. E aqui, meus irmãos, nós encontramos então a metodologia que o Senhor Jesus ensina àqueles discípulos para que eles pudessem então dar continuidade e fazer com que o ministério do Senhor Jesus fosse expandido no mundo. E por que é importante nós entendermos que esta é a metodologia usada pelo Senhor Jesus? Porque quando nós olhamos, meus irmãos, para um livro que é importantíssimo para descrever para nós esta continuidade do ministério público de Jesus através da vida dos seus discípulos, nós percebemos que o livro de Atos é o livro que mostra para nós essa metodologia sendo usada pelos demais seguidores de Cristo. É ali no livro de Atos que nós encontramos uma narrativa feita por Lucas, que é um evangelista também, e é o próprio evangelista que relata então para nós essas instruções que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Nós percebemos então que ali no relato de Lucas registrado em Atos, nós percebemos que a igreja expandiu no seu número justamente porque os discípulos do Senhor Jesus, eles usaram desta metodologia ensinada pelo Senhor Jesus para que houvesse então um aumento gradual na igreja de Cristo. E nós percebemos então que o método do Senhor Jesus é justamente este, de ensinar outros, de tornar outros aprendizes do caminho, assim como os mesmos o foram inicialmente aprendizes de Cristo. Nós olhamos, como vimos domingo passado, um capítulo que é o capítulo de número 4 do livro de Atos, onde aqueles primeiros discípulos, e no caso ali relatado por Lucas, ele faz menção a Pedro e João, quando eles estão diante do sinédrio, diante de toda aquela situação que gerou perseguição, não somente para com eles, mas propriamente também para com a igreja, nós percebemos que uma das palavras ditas ali pelos próprios religiosos ao acusarem, ao verem a intrepidez daqueles homens, foi a seguinte: estes homens verdadeiramente estiveram com Jesus, porque a forma como eles falam, o poder por detrás das palavras deles só revelam uma coisa, que eles estiveram com aquele homem chamado Jesus, o Jesus de Nazaré. Isto é Atos capítulo 4, versículo 13. Então, ali fica muito clara, meus irmãos, essa forma usada pelos discípulos de espalhar o evangelho do reino pelas demais regiões à volta de Jerusalém. Por isso, essas instruções iniciais que o texto nos traz,
elas mostram para nós as características aqui por trás do discipulado. Nós já vimos de forma inicial duas delas. O Senhor comissiona os seus discípulos e lhes confere autoridade. Esta é a palavra que aparece ali no versículo de número 1. O Senhor lhes dá autoridade sobre todos os demônios e também sobre eles está o direito, a autoridade legal para que eles possam efetuar cura. Esse texto nos lembra muito bem a parte final, como nós já fizemos referência, meus irmãos, ao Evangelho de Mateus. As palavras do Senhor Jesus ao se despedir dos seus discípulos foram as seguintes: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, sob o poder de Cristo está também a autoridade sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre o reino deste mundo. Essa autoridade foi dada pelo Pai a Cristo Jesus. E agora ele está delegando, dando o direito legal. Esse é o significado aqui da palavra autoridade usada no texto. O Senhor Jesus está conferindo essa autoridade, esse direito legal aos seus discípulos, para que assim como ele realizou coisas portentosas, atos miraculosos no meio dos homens, a igreja também está debaixo desse poder. O poder que nós fazemos referência aqui é o poder do Espírito Santo, que atua no meio da igreja e faz com que a igreja realize todas estas coisas. É claro que o ponto de Lucas aqui, meus irmãos, não é que nós devemos esperar que sempre aconteçam coisas como aconteceu nos dias de Atos, como grandiosas curas, como aquele momento histórico em que os apóstolos do Senhor Jesus realizaram todos aqueles milagres e curas extraordinárias, porque era um momento importantíssimo dentro da história da igreja, que testificava que aqueles homens, eles não somente foram escolhidos, mas que eles detinham as credenciais próprias de um apóstolo. E por isso o Senhor lhes conferia esta autoridade legal, para que então aquelas demais pessoas vissem que ali de fato estavam homens que foram comissionados, que eram verdadeiros emissários do Senhor. Mas é claro que o Senhor continua sendo o mesmo. E de tal forma ele continua sendo o mesmo para com a igreja, que a igreja continua a presenciar ainda o poder de Deus atuando no meio dela e realizando coisas maravilhosas por meio dos seus discípulos. E ele também mostra, como vimos, que a função dos discípulos também é pregar o reino, anunciar o reino de Deus, segundo o versículo 2, e juntamente com isso sendo confirmado por meio de sinais miraculosos. Mas acima de tudo, a pregação do reino, ela é característica de um discípulo do Senhor Jesus. Nós fomos comissionados pelo Senhor, como igreja, como povo dele, a anunciarmos o seu reino. É aquelas palavras de Jesus: ide por todo mundo, ensinando-os também, àqueles que nós estamos fazendo discípulos, a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Por isso, então, tendo este pano de fundo aqui inicial, introdutório, esse contexto para nós podemos então dar sequência. A partir do versículo número 3, meus irmãos, nós percebemos aqui o Senhor Jesus dando mais algumas demandas, algumas instruções aqui introdutórias para os seus discípulos. O versículo de número 3 nos diz assim: e disse-lhes, ou seja, o Senhor Jesus disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. A demanda, pessoal, por trás desses dois versículos, o versículo 3 e 4, diz respeito a uma instrução que o Senhor Jesus conferiu aos seus discípulos, para que eles tivessem hábitos simples, para que eles não fossem tomados pela luxuidade da vida, tomados pelo luxo, tomados até mesmo pela ideia de fazer da pregação do Evangelho, da vida pelo Evangelho, uma fonte de lucro em si mesmo. A ideia por trás disso aqui é que eles deviam viver uma vida de contentamento. Nós iremos perceber, por exemplo, que lá no capítulo de número 10, o Senhor Jesus ele amplia um pouquinho esse ensino aqui do versículo 3 e 4,
aonde ele chama os seus discípulos a não se apegarem ao contexto em que eles estão entrando. Por exemplo, a fazer escolhas de casas, porque a ideia aqui do versículo 4 é de que na onde eles entrarem, ali eles permaneçam, eles estejam contentes com a situação em que eles estão vivenciando, que eles não procurem casas melhores, lugares melhores para que eles possam ficar. Mas o chamado aqui por trás é justamente de confiar na providência de Deus, de saber que o cuidado de Deus para com os seus discípulos sempre estará dispensado a cada um deles, de tal forma que eles não podem usar do seu chamado, da vida como discípulo, para fazer disto uma fonte de lucro. Por isso, então, a ideia de não levar para o caminho o bordão era uma vara, né? Era como se fosse um cajado utilizado pelos viajantes da época, é bem contextual para aqueles discípulos e para aquele contexto em que eles viviam. A alforja era uma bolsa, né? Onde eles colocavam aquilo que seria necessário para uma viagem. Quando você sai para um percurso, quando você sai para uma viagem, é necessário que você se prepare, que você leve coisas necessárias para o seu uso, mas o Senhor aqui os convida a dependerem totalmente dele, da providência dele, de tal forma que nem pão, e pão aqui é uma palavra que resume tudo que é substancial para a vida, ou seja, tudo que é necessário para a vida, não é somente o pão, né, físico que nós comemos no café, mas é uma palavra símbolo aqui para todas as necessidades básicas da vida, e nem mesmo dinheiro. Dinheiro aqui é uma palavra que aparece como muita prata. Por trás da tradução dessa palavra dinheiro está essa ideia de levar muita prata e nem duas túnicas. A túnica era a roupa, né, usada por baixo, né, era como se fosse uma indumentária usada de forma de uma forma assim mais por trás daquela roupa comum que era usada por cima. Era aquela roupa de baixo, as roupas de baixo do povo judeu. E a ideia de levar duas aqui é justamente porque para fazer aquilo que os discípulos tinham que fazer, uma túnica somente era necessária. Eles não precisavam de abundância de muitas coisas. Eles só precisavam do necessário. Por trás de todas essas palavras e expressões usadas aqui por Jesus, está por detrás de tudo isso um dos maiores ensinos que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos: a confiança nele, a confiança em sua providência. Nós nos lembramos, por exemplo, lá do ensino do monte, onde o Senhor Jesus usa ali a ilustração da própria criação para que os seus discípulos compreendessem que a própria natureza experimenta do cuidado e da providência de Deus, quanto mais os seus discípulos. É por isso que Jesus então diz, né, por que vocês andam tão inquietos? Vocês não conseguem perceber o cuidado providencial de Deus sobre todas as coisas? Quanto mais Deus cuidará de todas as coisas para que vocês continuem a fazer o serviço de vocês, a prestarem o serviço de vocês neste mundo. Por isso, então, essa é uma demanda importante que o Senhor Jesus chama aqueles seus discípulos a perceberem, que eles sempre terão disposto diante de si mesmo o cuidado de Deus para com as suas vidas. O versículo de número 5 também mostra uma outra demanda do Senhor Jesus àqueles seus primeiros emissários, aos seus primeiros discípulos. O versículo de número 5 diz assim: E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. O que os discípulos de Jesus eles precisavam compreender, meus irmãos? Que acima de tudo, quando nós anunciamos o reino, quando nós pregamos, quando nós evangelizamos, nós precisamos ter a ciência, a convicção de que nem todas as pessoas que nos ouvem irão se converter. Eu sei que essa talvez seja a experiência de muitos de nós, né? Quantas vezes nós falamos do amor de Cristo,
nós evangelizamos, nós falamos da palavra de Deus para muitas pessoas e muitas pessoas não nos ouvem. Essa é uma triste realidade daqueles que praticam, né, que têm como algo vivencial a prática do evangelismo, né, o evangelismo pessoal, o evangelismo público. Nós percebemos que muitas pessoas não nos ouvem. E o problema não está em nós. O problema por detrás, né, daquilo que nós compreendemos de pessoas que não nos ouvem, de pessoas que não creem no Evangelho, que não aceitam o Evangelho, não está em si, na forma como nós pregamos, se nós estamos anunciando o reino, mas sim na própria incredulidade que existe no coração de muitas pessoas. Acima de tudo, meus irmãos, nós compreendemos que só Deus pode conceder a um coração duro, a um coração incrédulo, a conversão, a regeneração. O papel dos discípulos de Jesus, e é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui aos seus discípulos, é que o dever deles é pregar e deixar os resultados com Deus. Isso é papel dele, os resultados estão com ele. O papel dos discípulos é anunciar, é fazer discípulos, é obedecer essa ordem, essa máxima que o Senhor Jesus lhes deu. Por isso, então, nós percebemos aqui que nem sempre nós encontraremos grandes resultados. Mas, meus irmãos, nós também não podemos compreender aqui que por detrás desse ensino de Jesus, Jesus está dizendo que as igrejas sempre experimentarão um acréscimo, um número pequeno de aumento. Pelo contrário, se nós estamos pregando de fato o evangelho do reino, se nós estamos pregando e anunciando as mesmas verdades espirituais, o ensino de Cristo que o próprio Cristo nos chamou a ensinar outros, os resultados certamente virão. Não virão, é claro, da forma, da maneira, no tempo em que nós queremos que essas coisas aconteçam, mas eles certamente virão. Como eu disse, esse é o método que os próprios discípulos, que os próprios apóstolos usaram. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. A sua segunda mensagem fez com que mais de 5.000 pessoas fossem alcançadas pelo evangelho do reino. E o acréscimo, segundo o relato de Lucas, aumentava cada vez que um discípulo ia fazendo o outro, que os cristãos compreendiam que eles eram chamados a ensinar outros, a igreja aumentava. Essa é a metodologia por detrás aqui do ensino do Senhor. Porque aqueles discípulos, relatados principalmente ali no livro de Atos, compreenderam que o papel de todo cristão, meus irmãos, é tornar outros semelhantes a Cristo. Se a igreja compreender isto, esse ensino primeiramente e de forma inicial teórico do Senhor, que aqui entendemos então que o papel principal da igreja é pregar e deixar os resultados com Cristo, certamente nós veremos, meus irmãos, coisas extraordinárias de Deus no meio do seu povo, um aumento numérico, não somente em consequência da boa teologia, mas o Senhor certamente acrescentará. Essa foi a própria experiência narrada na igreja primitiva. Enquanto aqueles crentes viviam o Evangelho, pregavam o Evangelho, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Esse é o relato para nós de Atos capítulo de número 2. Mas então, meus irmãos, reiterando aqui para nós esse princípio de Cristo, ele justamente nos ajuda a compreender que nós devemos confiar os resultados ao Senhor, porque eles sempre virão. É por isso que então o versículo 6 ele vem como uma forma conclusiva aqui para nós. Então, saindo os discípulos, percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. E a pregação ela tem resultados? Será que o nosso evangelismo pessoal, aquilo que fazemos, gera de fato resultados? Os resultados, eles aparecem aqui para nós, o versículo de número 7 até o versículo de número 9. O texto diz assim: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo,
ele ficou perplexo, aqui no caso, segundo o registro de Lucas, porque ele viu que o reino ali, que estava subjugado, que estava sob seu domínio, estava sendo abalado por uma mensagem que estava sendo proclamada por aqueles seguidores de Cristo e pelo próprio Cristo. De tal forma, Herodes ficou perplexo, que o texto diz assim, versículo 7 ainda, porque alguns diziam, ou seja, o que chegava até Herodes era o seguinte: João ressuscitou dentre os mortos. E João aqui é João Batista, que já havia sido morto, que já havia sido decapitado por afrontar, inclusive, o próprio rei Herodes. O próprio rei Herodes mandou o matar, porque ele estava atormentando com a sua mensagem, como um precursor da vinda de Cristo, Jerusalém. O povo estava compreendendo que eles estavam vivendo em pecados, a luz estava chegando até no meio das trevas, e aquilo causava um grande tumulto ali inicialmente em Jerusalém. Mas agora João Batista estava morto. E agora o burburinho, né, dos comentários daquelas pessoas era o seguinte: João ressuscitou, né? João reencarnou em alguma pessoa, ou talvez, né, para alguns, segundo o versículo número 8, Elias apareceu. Ou seja, existiam promessas, principalmente ali descritas no livro de Malaquias, que diziam respeito à vinda do Elias. Essa era uma vinda esperada. A mensagem de Malaquias proclamava o anúncio de que Elias voltaria e que o seu ministério seria presenciado, seria visto por milhares e milhares de pessoas. Mas as pessoas acabaram percebendo que Elias não ressuscitou e muito menos estava presente ali no meio deles. E nem algum dos profetas, como ainda diz o versículo número 8. Mas o que acontecia de fato, aqui segundo o registro de Lucas, é que aqueles discípulos eles estavam abalando o reino de Herodes, de tal forma que não se falava outra coisa no meio daquele povo, no meio daquelas aldeias, no meio daqueles povoados, senão a respeito de Cristo e daquilo que ele estava fazendo. Há um texto muito assim importante, paralelo a este que temos aqui, do versículo 7 até o versículo 9, que nós encontramos lá também no livro de Atos. Quando nós entramos lá em Atos capítulo 17, Paulo, juntamente com seus cooperadores, que no caso ali são Timóteo e Silas, que chegam até uma região chamada Tessalônica, eles pregam e anunciam o reino de Cristo. Paulo, como de costume, diz o texto, e essa expressão usada por Lucas, como seu costume, ao se referir, ao fazer referência a Paulo, ele está dizendo que esse era o costume de Jesus. Jesus também ia nas sinagogas e anunciava que o reino estava se cumprindo naquele momento. E agora, Paulo, como um discípulo de Cristo, à semelhança também dos seus cooperadores, está seguindo os mesmos passos do seu mestre, os mesmos passos de Cristo. De tal forma que ele chegou na sinagoga dos judeus, ele encontrou ali um lugar para que ele pudesse conflitar com as cosmovisões existentes ali, ou seja, com o pensamento daquelas pessoas que estavam ali em Tessalônica, e de tal forma o apóstolo Paulo atacou a mente daqueles judeus, daqueles gentios, que o versículo de número 6 de Atos 17 diz assim, que estes que chegaram aqui, ou seja, fazendo referência a Paulo e os seus cooperadores, eles têm transtornado o mundo. Por que eles transtornaram o mundo? Justamente porque eles estavam de tal forma anunciando Cristo, ensinando outros, fazendo outros discípulos, que não se falava outra coisa em Tessalônica senão a respeito de um novo Senhor chamado Jesus Cristo. Não era mais Nero, não era qualquer outro tipo de imperador que era divulgado ali como Senhor em Tessalônica. Mas aquelas pessoas estavam ouvindo que havia um novo rei, que chegou um novo rei, que havia uma mensagem de um novo rei. E não existia, como eu disse, outro assunto a ser falado em Tessalônica, senão que Cristo Jesus é o Senhor. A mesma coisa estava acontecendo aqui. Esses discípulos, eles
experimentaram, a experiência pessoal deles é de que o ensino a respeito de Cristo, o ensino do reino, abalou aquelas aldeias de tal forma que o rei Herodes ficou perplexo e que de tal forma ele estava perplexo de que o versículo de número 9, segundo o versículo de número 9, ele estava esforçando por conhecer o Senhor Jesus, por querer compreender essas coisas que estavam acontecendo, porque a única coisa que ele ouvia é de que esse reino estava sendo apregoado e de que um novo rei havia chegado ao mundo. Então, meus irmãos, esses são os resultados da pregação dos discípulos. A mensagem do Evangelho, o ensino do Evangelho, ele é sempre eficaz, ele sempre produz resultados. E eu quero lembrá-los que a pregação do Evangelho, aquilo que nós ensinamos, é uma espada de dois gumes. Ele é tanto para salvação como para condenação. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dando uma sentença ou de vida ou de morte para as pessoas. É isso que Paulo diz, né, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Para uns é vida, mas para outros é cheiro de morte. Isso é o Evangelho. Isso é o anúncio do Evangelho. O Evangelho divide as pessoas em duas classes, aqueles que são salvos e aqueles que não são. Mas o papel dos discípulos é anunciar, porque o Evangelho sempre será eficaz e sempre produzirá resultados. É isso que nós devemos esperar sempre da mensagem do Evangelho. De forma muito semelhante, Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 55 do seu livro, ele diz que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, mas ela sempre produzirá, ela sempre prosperará naquilo que lhe apraz. Ou seja, Isaías está falando dos efeitos da palavra. Ela sempre produz, ela sempre gera algo. Por isso, então, nós podemos esperar resultados. Aí, então, nós chegamos no versículo número 10 até o versículo de número 17, onde nós encontramos, então, estes mesmos discípulos do Senhor Jesus, agora regressando. Eles cumpriram o seu trabalho, eles tiveram ali uma experiência de trabalho, de serviço em prol de Cristo e do seu reino. E então eles regressam, segundo o versículo número 10, relatando a Jesus tudo o que eles tinham feito. E o Senhor Jesus, então, os ouve e leva os seus discípulos consigo a um lugar à parte, talvez para avaliar o trabalho, talvez para conversar com aqueles discípulos e compreender a avaliação que eles mesmos entenderam e compreenderam do próprio serviço que eles realizaram. Mas então aparece uma situação inusitada nesse segundo texto. Multidões, uma multidão de pessoas, ao saber que Cristo estava ali, foram juntos e seguiram-no. Isso era uma coisa muito comum de acontecer com Cristo. E então aquelas pessoas que estavam ali aglomeradas com os mais diversos interesses possíveis a respeito de Jesus, vão atrás dele, o seguem. O dia começava já a se afindar, declinava, como diz o versículo número 12, e aquelas pessoas estavam famintas, elas estavam sedentas, elas estavam em uma região onde não havia qualquer tipo de abastecimento para elas. E essa situação inusitada que acontece ali no meio, não somente dos discípulos, mas junto ao próprio Cristo, faz com que os discípulos venham a ver o seu próprio mestre atuando. Jesus, ele não somente ensinava de forma teórica, como aconteceu nos primeiros versículos, mas os discípulos também aprendiam observando como o Senhor Jesus, como seu próprio mestre agia nas demandas que estavam diante dele, diante das demandas que estavam diante dele. Qual era a forma pessoal, palpável, que aqueles discípulos enxergavam do Senhor Jesus agindo e que mostrava também mais ensinos, lições práticas, para que eles pudessem ainda mais compreender o que é de fato o verdadeiro discipulado. Então o versículo de número 10 diz assim: ao regressar os apóstolos relataram a Jesus tudo que tinham feito. E levando-o consigo, retirou-se à parte
para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no e, acolhendo-as, Jesus, aqui no caso, falava-lhes a respeito do reino de Deus, socorria os que tinham necessidade de cura. Como o próprio Senhor Jesus agia? Ali nos versículos, nos primeiros versículos, ele ensinou isso que agora ele mesmo está praticando. Os próprios discípulos estavam percebendo ali em Jesus que ele não somente falava, mas tudo o que ele falava, ele fazia, ele realizava, ele praticava. Ele também pregava o evangelho do reino e ele, mais do que tudo, ele acolhia as pessoas. Os discípulos aqui são chamados a compreender que o discipulado está interessado em pessoas, em acolher pessoas famintas, pessoas sedentas. E é claro, meus irmãos, que por detrás aqui desta fome, desta sede das pessoas, nós não devemos compreender que as pessoas lá fora elas estão desejosas de Deus. Isso é um grande equívoco. Algum tempo atrás eu ouvi e percebi algumas letras de alguns cânticos aí, né, do chamado mundo gospel, né, do mundo da música gospel. Algumas letras que diziam assim, olha, o mundo está sedento por Deus, né? O mundo está desejoso de Deus. Meus irmãos, isso não é uma verdade bíblica. Pelo contrário, o mundo está debaixo da ira de Deus porque ele não deseja Deus. As pessoas estão famintas por respostas. Elas querem soluções pontuais para os seus problemas, independente de religião, independente da forma, do método, como as respostas vêm para os seus problemas, elas querem que algo aconteça. Muitas dessas pessoas estavam buscando em Jesus uma resolução para o seu problema pontual. É por isso que os milagres de Jesus, os milagres do Senhor Jesus, revelavam que quando as pessoas estavam atrás de pão, famintas por pão, Jesus dizia, vocês estão atrás do pão que perece, do pão físico, que acaba, que se esvai, mas vocês precisam de fato do pão da vida, porque eu sou o pão da vida. Em muitos momentos, Jesus se auto-revela, faz uma auto-revelação de si mesmo, dizendo, eu sou a luz do mundo, porque vocês estão em trevas. Vocês precisam encontrar a verdade, vocês precisam encontrar luz para o coração obscuro de vocês, e vocês só encontrarão verdadeira luz naquele que é a luz do mundo. Todas essas verdades apontavam, sempre eram conduzidas ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Mas essas pessoas estão sedentas, elas estão à procura de respostas, elas querem saciar a alma delas com algo que ainda elas não conhecem. Por isso, os discípulos de Cristo são chamados a acolher pessoas. Jesus era assim. Jesus estava preocupado com pessoas. Jesus não estava preocupado em ganhar coisas através das pessoas, mas Jesus estava preocupado com pessoas, em falar com elas, em lhes anunciar o reino de Deus. Isso aqui é uma correção, meus irmãos, tremenda para com alguns tipos de novos evangelhos que têm surgido por aí, né, como missão integral, né, que é um braço aí da política de esquerda no meio das igrejas, que diz que nós devemos ter uma preocupação com os pobres e que é papel da igreja, né, levar o pão ao faminto, né, saciar a fome dos sedentos, dos perdidos nesse mundo. Mas eu quero lembrar, acima de tudo, que os discípulos são comissionados aqui a primeiro, antes de tudo, levar o alimento para a alma. Depois, sim, é claro que há espaço dentro do Evangelho de Cristo para a ajuda material, para a ajuda física. Mas, antes de tudo, as pessoas precisam ser alimentadas na alma. Elas precisam ser acolhidas para receber, primeiramente, o alimento para a alma. O alimento espiritual que vem por meio da pregação do reino. Porque o problema do mundo não é pobreza, como muita gente tem ensinado por aí, né? Falsos pregadores, né? Principalmente o catolicismo romano, que legou muito da teologia da libertação, que vê em si o problema do mundo como pobreza, como algo do tipo. Não, nós percebemos que o problema do mundo se chama pecado.
As pessoas estão separadas, destituídas de Deus, e o que elas mais precisam é do pão vivo que desce dos céus. Por isso os discípulos precisam acolher pessoas. O discipulado está interessado em pessoas, em se aproximar de pessoas, em acolher pessoas, em se preocupar com a situação delas, com a condição delas. Os discípulos precisavam ver em Jesus a forma como ele lidava com aquelas próprias pessoas. Nós percebemos, por exemplo, ainda no ensino de Cristo, que o Senhor Jesus percorria todas as circunvizinhanças, as aldeias. O Senhor Jesus ia a aldeias de samaritanos, ia junto a samaritanos a anunciar-lhes o Evangelho. O Senhor tinha um diálogo pessoal com pessoas que eram desprezíveis no meio da sociedade, como é o caso da mulher samaritana, no relato de João capítulo 4. Essa era a forma de Cristo Jesus agir, essa era a lição prática que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Mas então aquela circunstância inusitada acontece, versículo número 12 em diante diz que o dia começava a se declinar, os discípulos se aproximam e eles percebem uma grande multidão diante deles, uma multidão que não tinha o que comer, não tinha o que beber, porque eles estavam longe do seu lugar de origem, ali a região onde eles estavam era uma região desértica, e então o Senhor Jesus os experimenta, segundo o versículo 13, dizendo assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. A preocupação aqui dos discípulos é uma preocupação lícita, né? Nós não temos o que fazer, né? Nós não temos dinheiro, salvo se nós sairmos daqui e formos comprar em alguma aldeia próxima e trouxermos então o alimento para essa multidão. E aqui o Senhor Jesus ele convida os seus discípulos, os chama os seus discípulos a perceberem a responsabilidade deles. É responsabilidade dos discípulos o cuidado, a manutenção, o fazer o discipulado, é compreender, segundo aqui o ensino de Jesus, que nós devemos levantar recursos, de que nós mesmos devemos compreender, meus irmãos, que a igreja sempre precisa levantar recursos, que nós precisamos mexer no nosso bolso, e é tão doloroso, né, mexer no bolso, né? É muito mais fácil a gente pensar em outros, né, em outras pessoas se envolverem, mas quando a gente vê que a gente vai ter que pôr a mão no bolso, como é doloroso, né? Eu me lembro de ouvir alguns pastores que diziam o seguinte: nós precisamos não só converter a nossa alma, mas converter também o nosso bolso. As igrejas precisam compreender que é papel delas a subsistência do evangelho do reino, a manutenção do reino, o anúncio do reino depende, né, a demanda por detrás do ensino de Jesus é de que os recursos eles precisam ser levantados pela igreja, pelos discípulos. Nós temos cartas, meus irmãos, no Novo Testamento, como a carta que Paulo escreve aos Filipenses, elogiando os crentes da Macedônia, porque apesar da pobreza extrema em que eles viviam, eles estavam muito interessados em missões. Apesar dos poucos recursos que eles tinham, o coração deles era um coração generoso, um coração deliberativo em dar mais do que receber. E de tal forma eles o eram, que o próprio apóstolo Paulo experimentou do auxílio daqueles irmãos da região da Macedônia e os elogia por causa da situação vigente em que eles viviam, e mesmo assim eles tinham um coração deliberado em dar mais do que simplesmente receber. Isso é reconhecer de fato o verdadeiro discipulado. É ter um coração deliberado em auxiliar, em ajudar em que este reino conheça de fato Cristo, em que esse mundo conheça de fato a verdade do Evangelho. E para isso, meus irmãos, os discípulos precisam reconhecer as suas responsabilidades, reconhecer os seus deveres. É a igreja que levanta recursos, é a igreja que envia recursos para que o Evangelho seja anunciado. Se uma igreja não compreende isso, essa igreja não vive de fato o verdadeiro Evangelho. Se uma igreja não levanta recursos para a obra missionária, não investe em missões,
essa não é uma verdadeira igreja. Pois a verdadeira marca da igreja que está registrada em Atos é uma igreja deliberada em dar, em enviar, em comissionar, e não somente enviar pessoas, mas enviar recursos para que o evangelho, para que a mensagem do evangelho, para que os missionários, para que os evangelistas sejam abastecidos e a igreja cresça. E a igreja seja expandida, então, de fato, nesse mundo. Mas há uma última lição que esse texto nos ensina, segundo a parte final do texto. O versículo de número 13 ainda diz assim: Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazeis sentar-se em grupos de 50. Ou seja, a obra de Cristo, meus irmãos, acima de tudo, ela também é uma obra organizada. O trabalho do Senhor é um trabalho organizado. Percebam a forma aqui como o Senhor Jesus age diante de toda aquela situação. A separação, há grupos ali divididos para que pudesse então ser trazido ali o alimento e colocado em cada um daqueles grupos. Então nós percebemos aqui que todo o serviço do Senhor deve ser feito de forma organizada. Nada nós fazemos desorganizado no reino de Deus. É um pecado fazermos as coisas de Deus relaxadamente, como diz o próprio profeta Jeremias. O trabalho e o serviço do Senhor sempre será um serviço organizado. E ainda o texto diz assim: eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ou seja, o Senhor Jesus, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. E aqui nós vemos então o relato do milagre. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes nas mãos de Cristo Jesus foi presenciado através daquele tomar de Cristo em suas mãos esses 5 pães e os 2 peixes, um milagre que se tornou público e visível diante de toda aquela multidão. É claro que por trás aqui do milagre, como nós já vimos e já foi falado aqui, por trás de todo milagre é o anúncio de Cristo. Todo milagre aponta para Cristo. No caso, como nós vimos usando o próprio relato de João capítulo 6, Jesus diz que o pão verdadeiro que desce para o mundo e dá vida aos homens é Ele mesmo. Mas nós estamos aqui num contexto onde o Senhor Jesus está ensinando sobre discipulado. O contexto aqui para nós diz respeito a esse ensino, a essa instrução de Cristo para os seus discípulos. Então, o que esse milagre nos ensina, meus irmãos? O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é que, ainda que os seus recursos sejam escassos, ainda que os recursos sejam, dentro de uma igreja, esparsos, escassos, o Senhor Jesus faz com que esses recursos pequenos se tornem, por meio do poder dele, abundantes. É isso que os discípulos precisavam aprender. Quantas vezes nós temos pequenos recursos para podermos fazer a obra do Senhor? Muitas vezes nós vivemos, meus irmãos, e o contexto da maior parte de nossas igrejas é um contexto de pobreza. Não são todas as igrejas que são mega igrejas. E também o Senhor Jesus não nos convida a tornarmos mega igrejas. Mas o Senhor quer que anunciemos o reino e cumpramos nosso papel como discípulos. E muitas vezes nós temos poucos recursos. Muitas vezes nós encontramos dentro das nossas igrejas grandes dificuldades para anunciarmos o reino, para anunciarmos o caminho de Cristo, para falarmos acerca do Evangelho. Mas a grandiosa lição de Jesus aqui para aqueles seus discípulos é de que pequenos recursos na mão do Senhor Jesus sempre se tornarão abundantes. Esse é um precioso ensino por trás desse milagre que o Senhor Jesus realizou. Por isso o versículo 17 termina dizendo que todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Isso é confiança no poder de Deus. Isso também é confiança na providência de Deus, como nós já vimos, o Senhor Jesus ensina aqueles discípulos a confiarem nessa providência que o Senhor sempre
fará. É Deus quem abastece uma igreja. Se engana aqueles que pensam que a igreja existe por recursos humanos. Acima de tudo, Deus é quem produz efeitos dentro de uma igreja de tal forma que essa igreja pode existir. É claro que, como vimos, os recursos são necessários. Os recursos são a manutenção para a obra do reino. Mas, acima de tudo, nós confiamos que pequenos recursos que temos, muitos poucos talvez, nas mãos de Jesus, Jesus faz milagres com esses poucos recursos que muitas vezes nós encontramos dentro das nossas igrejas. Sabe, meus irmãos, eu quero encerrar aqui esse ensino, essas lições práticas aqui que nós aprendemos e compreendemos do ensino de Cristo, lembrando uma frase muito conhecida sobre um dos maiores missionários que esse mundo já conheceu, chamado Hudson Taylor, um missionário da China. Ele dizia assim que a obra do Senhor ela começa difícil, ela se torna impossível e então ela é feita. Quando Hudson Taylor ele falou esta palavra, ele viveu um dos piores momentos em que a China estava, debaixo do comunismo e de toda aquela situação que ainda hoje a China experimenta. E quando ele chegou, os recursos eram esparsos, eram poucos recursos para ele poder pregar o evangelho naquele lugar, para ele poder, juntamente com alguns outros missionários, fazer a obra como um discípulo do Senhor, anunciando a outros o evangelho de Cristo. Mas ele se lembrou que quando as coisas começam a ficar difíceis e se tornam impossíveis, é aí nesse momento que Deus mostra o seu poder. Quando nós temos pouco, 5 pães e 2 peixes diante de nós, para podermos agir diante de uma multidão faminta que precisa do Evangelho de Cristo, Jesus quer lembrar os seus discípulos que com poucos recursos Deus pode fazer coisas extraordinárias. É isto que a igreja precisa compreender, meus irmãos. Falar a respeito de discipulado é sempre lembrar a igreja, os filhos de Deus, que o poder está em Cristo. Que Ele pode, através de coisas simples, fazer coisas extraordinárias. Por meio de poucos recursos que temos em nossas igrejas, Deus pode fazer coisas, meus irmãos, maravilhosas, inclusive abalar o mundo. Isso é o relato de Atos. Nós sempre fazemos menção aqui ao livro de Atos, porque Lucas escreveu esse evangelho para falar sobre Cristo, e ele escreve o livro de Atos para mostrar que tudo que Cristo fez, a igreja estava fazendo. A igreja não tinha grandes recursos. A igreja tinha no mesmo lugar pessoas pobres, juntamente com pobres, alguns homens ricos, como é o caso de Barnabé e alguns outros que tinham muitos recursos e que eram generosos. E com poucos recursos, sabe o que a igreja fez? A igreja abalou o mundo. Em apenas 30 anos, meus irmãos, de existência, o mundo da época, segundo o relato de Paulo em 1 Tessalonicenses, conheceu o Evangelho. Por que nós estamos, então, descrendo que Deus pode fazer coisas extraordinárias, tais como aqueles próprios discípulos experimentaram? Deus, ele continua sendo Deus. Jesus, ele continua sendo o mesmo Deus que provê recursos para a sua igreja, que abastece a sua igreja, que faz com que a sua igreja, mesmo que ainda com recursos pequenos, possa presenciar coisas extraordinárias por meio da mão dele. Por isso, meus irmãos, confiemos no Senhor, como discípulos dele, aprendamos, acima de tudo, a cuidar de pessoas, a acolher pessoas. Mais do que tudo, compreendamos também a responsabilidade que temos de anunciar o Evangelho do Reino, a termos um coração deliberado em auxiliar para que essa obra venha a expandir e, mais do que tudo, confiarmos os nossos recursos, ainda que pequenos, nas mãos de um grande Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, seguindo após Cristo e compreendendo melhor essa grandiosa missão que o Senhor concedeu a cada um de nós. Vamos orar neste momento e agradecer ao nosso Senhor por este momento, pelas lições que Ele nos trouxe nesta manhã. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez agradecemos a Ti pela Tua palavra, por podermos nos aproximar, não de forma física, como esses discípulos tiveram a oportunidade, mas podemos nos juntar com o ensino que eles também ouviram do Senhor e aprendermos, Senhor, o que o Senhor também nos convida a sermos hoje.
verdadeiros seguidores do Senhor, com coração deliberado, dispostos a trabalhar, dispostos a acolhermos pessoas, a nos aproximarmos de pessoas e a se tornarmos parecidas com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, também, acima de tudo, confiar em Ti, sabendo que todos os recursos nossos, se confiados no Senhor, podem se tornar abundantes. Ó Deus, que esses recursos que temos em mãos hoje, nós possamos usar para a glória do Senhor. Uma vez a Tua palavra diz que o Senhor perguntou a Moisés o que ele tinha na mão, e a resposta dele foi uma vara, eu tenho um bordão. Esse era um instrumento de trabalho de Moisés. E a pergunta que hoje o Senhor faz a cada um de nós também talvez seja o que nós temos em mão para nós podermos fazer a obra do Senhor, para que nós possamos fazer com que outros vejam o poder e a glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos cabalmente, verdadeiramente, Senhor, o chamado, o comissionamento que o Senhor colocou em nossas mãos. É assim que oramos e agradecemos a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe. Eu desejo a você um ótimo domingo em Cristo Jesus. Amém.